Louvado e exaltado para todos sempre é o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Glória a Deus. Mais uma semana se inicia, já consagrando as nossas vidas, nossas famílias nas mãos de Deus. Que Ele venha nos direcionar, que Ele venha nos guardar, que Ele venha continuar nos proteger sempre. Quero nesse momento render graças ao nosso Deus, louvor e adoração para Ele, pois Ele merece toda a honra, toda a glória para o nosso Deus. Amém? Desejando a todos um dia abençoado com a proteção de Deus, nesta manhã de segunda-feira, 13 de março. Que Deus continue a falar conosco. Amém? Glória a Deus. O segredo para não desfalecermos, irmãos, é estar nos alimentando com a palavra de Deus, pois toda a palavra de Deus é alimento. O próprio Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Nesta manhã, irmão, nós vamos ver aqui que Jesus tem a nos ensinar e que venha servir de lição para todos nós, irmãos. Depois que estamos bem alimentados com a palavra, é necessário entender que é o dever do cristão orar. Se é cristão, tem que orar para nunca desfalecer, e é todos os dias. Amém? É somente dessa forma que nós vamos vencer as lutas, as batalhas espirituais. O nosso adversário, irmãos, não são pessoas, mas os principados, as potestades. Só vencemos através da obediência a Deus e através da oração. Observe que Jesus vai nos ensinar nesta manhã, irmãos, contando uma parábola de um juiz iníquo, um juiz que não temia a Deus, nem muito menos respeitava os homens. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo 18, versículo 1 em diante. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em uma cidade certo juiz que nem temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, a Bíblia vai nos dizer que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tudo começa com a palavra de Deus. Então, se você lê a palavra de Deus, você vai ter ânimo, você vai ter força para você orar. E é o dever do cristão, irmãos, estar bem alimentado com esta palavra, porque ela é alimento. E o segundo passo é orar. Sem essas armaduras, irmão, nós não vamos vencer o nosso adversário. Nós sabemos muito bem que o nosso adversário não são pessoas, mas é os principados, as potestades. São os demônios, é o diabo. E só vencemos, irmãos, fortalecidos em Deus, em obediência à sua palavra, em oração, em busca constante, sempre. É o dever, irmãos. Não é porque hoje eu não estou com vontade, não vou orar. Não, irmão, não funciona. Não vai funcionar na minha vida e nem na sua. Tem que ser o dever. É o dever. Então não é quando eu tenho vontade, não é quando eu quero. É o dever, eu tenho que orar mesmo sem vontade.
Quando você dobrar o joelho, diga, Pai, me ajuda. Muitas das vezes não sai nem palavra, mas Jesus, Ele está vendo a tua intenção, que é de orar, que é de se esforçar para buscar. Coloca as palavras da minha boca, Senhor. Senhor, Tu sabe a minha necessidade. E aí você vai, daqui a pouco você vai orando, talvez de 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Quando você pensar que não, a cada dia vai aumentando o nível, vai aumentando o tempo. Por quê? Porque você se esforçou para estar ali cumprindo o teu dever cristão. Porque todos nós, irmãos, que somos cristãos, temos que ter esse entendimento. Eu preciso de orar. Eu não posso estar pedindo só ora por mim. Nós podemos, irmãos, pedir ajuda. Irmãos, me ajudem em oração. Eu tenho pedido muito. Irmãos, me ajudem em oração por essa pessoa que está dessa forma. Me ajudar em oração, irmãos, vai fortalecer. Mas eu não posso só pedir oração e não orar nem por mim mesmo. E nem orar por os meus. Eu preciso orar por mim primeiramente. Para que Deus me dê força, para que Deus me levante, para que Deus me dê ânimo. Porque se dessa forma, irmãos, eu perseverar todos os dias, nunca vou desfalecer. Você que me ouve nunca vai desfalecer. Porque você está bem alimentado com a palavra. Primeiro parou para ouvir o que Deus tinha a falar com você, depois você foi orar. E aí dessa forma nós ganhamos força, irmãos, ganhamos fé, ganhamos vigor, ganhamos as virtudes do Espírito Santo. E quando pensar que não, estamos de pé todos os dias. Por quê? Porque todos os dias, sempre você está orando. Nunca você desfalece, porque você entendeu o dever. É o dever do cristão estar orando. É o dever do cristão estar se fortalecendo em Deus. E esse juiz, irmão, iníquo, que não temia a Deus, se sentiu incomodado, se sentiu, sabe, essa mulher estava importunando a vida dele. E ele agiu com justiça com ela. Ele fez conforme ela estava pedindo. Por quê? Ele, de alguma forma, ele se sentiu ali atormentado por a mulher. Então, irmãos, Jesus, ele dá essa lição, irmãos, para nos ensinar que não é desistindo que nós vamos conseguir vencer as lutas. Que não é desistindo, que não é desfalecendo que nós vamos vencer. Quantos que já estão bem pertinho e desistem, irmãos? Para no meio do caminho, não desista. Se você parou, se você desistiu no meio do caminho, volte hoje. Comece do zero. Diga, Pai, a partir de hoje eu vou ler a Tua palavra, vou começar a buscar, vou começar a ler a Bíblia, vou começar a orar, vou começar a estar em obediência à Tua palavra. E você vai ver que a tua vida vai mudar. E lógico que é para melhor. Porque olha, irmãos, assim como esse juiz que não temia a Deus e que muito pelo contrário, ele também não, se ele não temia a Deus, ele ia respeitar os homens, não ia. Então ele nem temia a Deus e nem também respeitava os homens, mas ele foi obrigado a fazer, porque ele não aguentava mais aquela mulher ali, olha, todos os dias perseverando, pedindo justiça pelo seu adversário, porque ele fizesse justiça contra o seu adversário. E somos nós, irmão, nós devemos estar na posição de homens e mulheres de Deus, clamando a Ele que faça justiça ao nosso favor, contra o nosso adversário, que não são pessoas. A tua guerra espiritual não é contra o teu esposo, não é contra a tua esposa, não é contra os teus filhos. Você tem que clamar a Deus, pedindo a Ele a armadura celestial. Se você vê em Efésios 6:10, vai falar sobre isso. A nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, não é contra as pessoas. Porque muitas pessoas perdem, irmãos, infelizmente, porque vai olhar para onde não é para olhar. Vai querer lutar contra as pessoas, ao invés de você estar discutindo com teu esposo, com teus filhos, causando confusão, talvez até no próprio trabalho, alguém implicando com você. Dobra o joelho, começa a clamar a Deus, pede a Deus que faça justiça ao teu favor, para que aquela pessoa seja livre, seja liberta, porque a nossa luta não é, irmão, de forma nenhuma, contra as pessoas. Nosso adversário é Satanás e seus demônios. Então nós só vamos vencer quando tiver esse entendimento, irmãos. Enquanto estivermos querendo lutar contra as pessoas, nós vamos perder todas as vezes. Aí, ainda em Lucas 18, no 7 agora, irmãos. Então a mulher saiu com sua bênção nas mãos. Por quê? Porque não desistiu, não desfaleceu, continuou perseverando. Em Lucas 18, no 7. E Deus não fará justiça a seus escolhidos
que clamam a Ele de dia e de noite. Então, irmão, não deixe para clamar só de noite, não. Clame durante o dia, clame também durante a noite. Não se canse de clamar, não. Não se canse de estar na presença de Deus, não. Não se canse de estar na palavra de Deus, não. Não se canse de orar. Orar em espírito, irmão, é a melhor oração. Mesmo você está com suas ocupações, mas o teu pensamento está ligado em Deus. A tua mente está ligada nas coisas celestiais. E dessa forma, irmão, nós vamos vencer todas as batalhas espirituais que surgirem nas nossas vidas. Não foi nós, irmão, não fomos nós que escolhemos a Jesus, mas Ele escolheu a cada um de nós. Com um propósito, irmãos, com um propósito. Abre por gentileza em João, irmãos, perdão. João, capítulo de número 15, versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, tudo que pedirdes em meu nome, quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Se é no nome de Jesus, irmãos, se é no nome de Jesus. Ele deixa claro aqui, irmãos, porque pedimos o nome de Jesus. Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro intercessor entre Deus e os homens, somente por Jesus. Porque somente por Jesus, meu irmão, você pode me perguntar, porque foi o único que morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Está hoje assentado à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Amém, irmãos? Então, por isso que clamamos a Ele. Então, o propósito foi esse. Para que nós viéssemos, irmãos, dar fruto. Que fruto é esse? Fruto de justiça, irmãos. Frutos dignos de arrependimento. Frutos, irmãos, de ser grato a Deus. Estarmos orando, principalmente, irmãos, por aqueles que ainda não entenderam o propósito do Evangelho. Que não entenderam a mensagem da cruz. Que ainda não entenderam. Que Deus venha abrir o entendimento, irmãos. Que nós venhamos, irmãos, através dos nossos frutos, das nossas vidas, ganhar outras vidas, demonstrando a verdadeira fé, o genuíno arrependimento, a genuína entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. E tudo que nós pedimos em nome de Jesus, Ele vai nos conceder através do nome de Jesus Cristo, irmão. O Pai, que é o nosso Deus, vai ouvir e vai conceder. Por quê? Porque Ele tem visto perseverança, tem visto fé, tem visto determinação e Ele vai conceder. Então que este Evangelho, irmãos, fique gravado na tua mente, no teu coração. Para que você também venha entender e futuramente, mais na frente, venha também produzir esses frutos. Frutos de arrependimento, irmãos. Frutos, sabe? Acompanhado, irmãos, de uma série de bênçãos que Deus entrega para todos aqueles que Ele escolhe. Ele não vai deixar você infrutífero, jamais. Ele não vai deixar você ficar com a bênção só para você, jamais. Quando você entende o poder do Evangelho, você quer que todos também venham participar juntamente com você. É uma alegria, algo, sabe, irmãos, inexplicável. E você quer que todos sintam, mesmo que você está sentindo. Isso é o que, irmãos? O fruto que é gerado através do Espírito Santo. Então entenda que você, nesta manhã, Deus está escolhendo você. Se você está dando ouvido, se você verdadeiramente quer orar, estar na presença de Deus, perseverando, buscando, a cada dia a sua fé será aumentada. Será, irmãos, que quando Jesus vier, vai achar fé? O próprio Jesus diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que Jesus achará fé na terra, irmãos? Ele vai achar somente naqueles que perseverarem, irmãos, que não desanimarem, vão continuar com os frutos, com o fruto que é dado, irmãos, através do Espírito de Deus, que é amor, longanimidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio.
O mais lindo de todos, irmãos, é o amor. Porque se eu te amo, meu irmão, não quero que você pereça. E eu vou falar deste evangelho enquanto eu viver. Eu quero você juntamente comigo lá no céu. Eu quero você glorificando a Deus juntamente comigo lá no céu. Então, irmão, nós jamais vamos esconder as verdades da Bíblia quando amamos. Ainda que seja corrigindo, irmãos, é para o teu próprio bem, é o amor de Deus. Então, da mesma forma que Deus nos amou, irmãos, Ele quer que nós venhamos amar uns aos outros. Falando da grandeza dele, falando do poder dele. Então não desista, não desanime, não desfaleça. Mas para que isso aconteça é necessário você se alimentar da palavra, orar sempre sem desfalecer. Somente quando você entende que é o dever. Todos os dias eu preciso, é necessidade mesmo, para que eu não venha morrer espiritualmente, para que você também não venha morrer espiritualmente. Temos que ter esse entendimento, eu necessito, é algo de urgência, eu preciso, para que eu venha me manter firme na presença de Deus. Amém? Eu quero orar. Vamos orar, irmãos, por todos nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Deus querido, Deus santo, graças e graças nós te damos. Pai, obrigado pelos teus ensinamentos. Santo, santo és o teu nome, ó Pai. Deus fiel, Deus bendito, obrigada por me sustentar. Obrigada, meu Deus, por ouvir a nossa oração. Pai, sei que está falando com alguém. Deus, pessoas que pararam na caminhada para ajudar a voltar, a perseverar, a insistir, a colocar no coração, meu Pai, que não é quando ela quer, mas que todos os dias ela tem o dever, como cristão, de orar, de manter-se firme em comunhão contigo constante. Ajuda aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão depressivos, meu Pai, ajuda eles, meu Pai, a entender, a compreender que são eles que precisam de Ti. Meu Deus, joga por terra toda depressão, angústia, sofrimento, em nome de Jesus. Fortalece-nos, ó Deus, nos dá ânimo a cada dia, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.